Graça e paz, meus amados, meus queridos irmãos, é uma alegria estar com vocês uma vez mais. Nós estamos aí na nossa última lição da carta, nessa revista baseada na carta de Paulo a Tito. Temos desenvolvido aí um estudo versículo por versículo. É muito bom a gente poder estar junto, é muito bom a gente poder estudar a palavra do Senhor. Eu tenho a certeza de que nós temos um encerramento aí muito especial que o Senhor preparou para nós. É bom que você já esteja aí conectado junto com a gente. A gente vai estar orando, a gente vai estar apresentando ao Senhor este momento, tendo a certeza de que a gente vai aprender lições preciosíssimas ao longo dessa epístola. A gente aprendeu muita coisa bacana, a gente pôde crescer bastante, e eu tenho a certeza de que mais o Senhor tem para realizar sobre cada um de nós. Por isso, em nome de Jesus, se possível for, feche seus olhos, nós vamos apresentar esse momento diante da presença de Deus. Pai, te louvamos, porque essa é a reta final de um primeiro desafio que nós abraçamos no reinício da escola bíblica. A gente enfrentou adversidades, especialmente naquilo que envolve a quarentena, a suspensão dos cultos. A gente mal tinha começado a escola bíblica, ou recomeçado a escola bíblica, mas que bom que a gente não parou, que bom que a gente não desistiu, que bom que a gente aproveitou esta preciosa ferramenta para juntos estarmos crescendo e aprendendo mais da palavra de Deus. Por isso, que o Senhor possa nos abençoar nesta última lição, que tenhamos um tempo muito proveitoso, de muita edificação, de muito crescimento espiritual. É assim que nós oramos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Gente, só escreve para mim se está certo, se vocês estão aí me acompanhando corretamente. Dá um feedback para mim aí, porque eu tive uma queda de eletricidade aqui em casa, e aí desligou tudo. Então, até eu conseguir religar, o computador está um pouquinho lento, está um pouquinho sobrecarregado. E aí, então, a gente ficou com esse tempo esperando. Mas aí o link continuou aqui, e eu aproveitei o mesmo link para a gente poder continuar nossa ministração. Depois que a gente encerrar essa aula, eu consigo fazer a edição, e aí depois a gente, então, retorna com o vídeo editado, sem essa parte aí, joia. Então já confirmaram que está tudo certinho. Nós estamos aí nesta que é a nossa 13ª lição, em que a gente vai falar sobre o dinamismo da obra de Deus. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, por você que caminhou junto com a gente aí ao longo dessas semanas, talvez não presencialmente, mas depois você foi lá, buscou, assistiu, né? Já tem tem bastante gente junto com a gente aí. Deixa eu ver aqui, tem o Ellen, tem a Jane, tem a Elisete, tem o irmão Adão, a Lili, Ilma, a Elaine, tem deixa eu ver, tem o João Paulo, tem a Sarona, tem o Giovanni, tem a Marcele, tem bastante gente junto com a gente. Então vamos dar uma olhadinha nessa última lição tão especial, para a gente poder estar aprendendo um pouquinho mais da palavra do Senhor. O dinamismo da obra de Deus. Nós vamos, então, trabalhar os últimos 6 versículos da carta que Paulo escreveu a Tito. Vamos lá, então? Tito, capítulo 3, versículo 10 ao versículo 15. Quanto àquele que provoca dissensões, advirta uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesmo está condenada. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faço o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo enviam-lhes saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Na verdade, essa lição foi uma lição que eu tive uma experiência assim, muito preciosa, né?
Chegou também aí a pastora Valéia, seja bem-vinda, mandando um beijo para todo mundo. Porque, na verdade, o meu desafio foi escrever 13 lições. Então, eu peguei a carta que Paulo escreveu a Tito, né, os 3 capítulos, dividi em 13 partes. E ficou esta última parte, digamos assim, tudo que eu não consegui encaixar, né, eu fui encaixando tudo direitinho na ordem e ficou esses últimos versículos. E eu confesso para vocês que quando eu fiz essa divisão em 13 partes, eu li para essa última parte e pensei assim, Jesus amado, o que eu vou escrever sobre isso? Né, a parte final, saudação e algumas orientações específicas que Paulo dá a Tito, eu deixei aquilo para lá e eu fui escrevendo lá desde a primeira lição, primeira, segunda, terceira, quarta. Eu acho que mais ou menos quando eu cheguei na sexta, sétima lição, Deus me deu esse direcionamento, o dinamismo da obra de Deus. Eu falei, nossa, é isso, é a chave para eu realmente poder desenvolver essa lição. Aí eu fui, então, para esses trechos, né, para esse trecho específico, do versículo 10 ao versículo 15, e fui separando os tópicos. Então, foi uma experiência muito bacana de eu ter extraído algo de um lugar que eu não imaginava que eu poderia extrair, porque é uma coisa mais simples, né? Questões mais práticas. E foi uma coisa muito legal, e eu quero colocar isso como testemunho para os irmãos, porque quem supervisiona esse trabalho que a gente faz para as revistas é o pastor Walter Bastos, que tem dezenas de livros, revistas escritos, e quando eu mandei o material pronto para ele, ele leu, e o comentário dele foi mais ou menos assim, a revista é muito boa, agora, a última lição é uma obra de arte, e eu agradeci a Deus, louvei a Deus, porque realmente foi uma experiência de uma graça de Deus mesmo que veio sobre a minha vida. Eu não tinha a mínima condição de escrever esse material e Deus realmente me ajudou, especialmente nessa última lição que foi bem desafiadora, né? O objetivo da lição é falar sobre o dinamismo da obra de Deus, a partir do modo como Paulo orienta Tito a se relacionar com as pessoas no contexto das questões eclesiásticas. Vamos então para a nossa introdução. E eu falo um pouquinho a respeito de mim, né? É uma introdução, assim, bem pessoal. Eu nasci em um lar evangélico. Sou filho de pastor, genro de pastor e também pastor. Sempre fui muito ativo na igreja. Antes de minha conversão pastoral, eu me envolvi em várias áreas do ministério, como louvor, teatro, ensino e liderança de juventude. No contexto eclesiástico, passei por momentos bons e momentos ruins. Vivenciei minhas maiores alegrias e também muitas tristezas. Mas apesar dos pesares, aprendi a amar e acreditar na igreja. Uma das maiores lições que pude extrair da minha vivência ministerial é que a obra de Deus é dinâmica, ela não para. Vi muita gente chegar, muita gente sair, muita gente acreditar, muita gente desistir, muita gente se animar, muita gente se desmotivar, muita gente crescer, muita gente cair, muita gente edificar e muita gente destruir. Mas, a despeito de todas as dificuldades geradas pelo fator humano, a igreja permanece avançando a todo vapor, pois está debaixo de uma promessa feita por aquele que não mente. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Neste último trecho da carta, Paulo trata da relação de Tito com as pessoas no contexto das questões eclesiásticas. Ele dá algumas valiosas orientações, através das quais encontramos uma pequena amostra do dinamismo que caracteriza a obra de Deus. Então, é muito legal a gente entender que a obra é dinâmica. A nossa igreja, por exemplo, passou há 9 anos atrás por um grande baque. E muita gente olhou para a nossa igreja e achou que nunca mais ela se levantaria. E ela se levantou. Por quê? Porque o pastor Marcos André é um super pastor? Não, mas porque a obra de Deus é dinâmica. Porque havia um pastor disposto, uma equipe ministerial disposta, um povo cheio de vontade, e a igreja, então, ela se reinventou. E eu me lembro que assim que eu voltei, eu escrevi um primeiro livro, que foi Reaprender a Viver. A gente reaprendeu a viver, né? Então, é muito bacana a gente entender a obra de Deus dessa forma.
entender que Deus é poderoso, né, para trazer esse dinamismo. Vai ter baque, vai ter desafio, vai ter problema, a gente vai enfrentar algumas perdas, algumas pessoas que a gente contava, a gente não vai contar mais, mas a igreja se reinventa, o corpo de Cristo se reinventa de uma maneira especial. E é legal a gente pensar que o corpo de Cristo é uma metáfora, pensando no corpo humano. E, por exemplo, a gente você já viu reportagem de pessoas que tiveram danos no cérebro e que por um tempo perderam a fala, perderam alguns movimentos, mas o próprio cérebro foi se reinventando de maneira que, mesmo com a lesão, a pessoa voltou a falar, voltou a se movimentar. A própria questão do corpo, né, quando você perde um sentido do corpo humano, os outros ficam mais aguçados. Então, é legal olhar para a obra de Deus e ver isso. A obra é de Deus. Então, Deus é poderoso para sustentar a sua obra. Deus vai usar algumas pessoas para isso, vai usar muitas pessoas para isso. Mas se por alguma razão uma dessas pessoas sair, o propósito de Deus não vai falhar. Deus vai continuar nos ajudando. Deus vai nos ajudar a nos reinventarmos e a obra dele vai continuar, porque a sua obra não pode parar nunca. Então, primeiro a gente vai falar sobre pessoas que precisam partir. A princípio, Paulo ensina a Tito, a partir do versículo 10, né, a lidar com aquele que provoca divisões. A expressão destacada também pode ser traduzida por pessoa facciosa. E algumas versões bíblicas empregam a palavra herege. O termo herege, ele baseia-se na noção de escolha própria em contraste com a escolha da comunidade inteira. O indivíduo que tinha opiniões independentes tornava-se, portanto, faccioso ou herege. Então, a gente sempre costuma pensar no herege como alguém que tem uma doutrina diferente da doutrina que a igreja, de maneira geral, segue, né, que o povo evangélico segue. Só que existem hereges não doutrinários. São pessoas que têm uma visão ministerial diferente da visão do pastor, da visão da igreja. São pessoas que acabam promovendo divisões, não necessariamente no contexto doutrinário. A gente olha para aquilo que a gente já ouviu falar na carta de Paulo a Tito, a gente sabe que havia realmente uma divisão doutrinária, ensinamentos que não estavam de acordo com aquilo que Paulo ensinava. Mas muitas vezes a gente tem nas igrejas hereges não doutrinários, pessoas que ensinam coisas, ou melhor, pessoas que têm uma visão ministerial, uma posição, né? O pastor dá um direcionamento, um norte, o líder do departamento dá um norte, mas ela quer ir para uma outra direção, ela quer levar as pessoas para uma outra área, e isso traz muitos problemas, muitas dificuldades. São pessoas que causam divisões dentro do contexto da igreja. É provável que o apóstolo estivesse se referindo a falsos mestres, que tinham a tendência de formar grupos dissidentes, trazendo divisões ao corpo de Cristo. Seja como for, em Creta, havia pessoas que gostavam de criar partidos dentro da igreja e semear discórdia, uns por conta de suas convicções, né? E eu estou pensando em convicções aí daquilo que acreditavam mesmo, né? Outros por mera conveniência, né? É a mania de ser do contra, o camarada quer ser do contra. Vem aí um direcionamento, todo mundo para cá, né? Vai ser bom, vai ser positivo. Aí levanta no meio, não, para lá eu não quero, para lá eu não aceito. E cria dificuldades e tira muitas vezes aí todo um potencial que a igreja tinha de avançar e trazendo uma dificuldade muitas vezes desnecessária. O Paulo fala então sobre exclusão. A orientação era que Tito advertisse esses divisionistas por 2 vezes, desafiando-os a repensarem suas crenças e atitudes. Caso nada mudasse, o faccioso deveria ser rejeitado. No original, a expressão destaque tem o sentido de evitar, afastar-se ou não ter nada a ver com alguém, com determinada pessoa. Entende-se que tal pessoa deveria ser excluída da comunhão da igreja por ter ignorado seguidas admoestações. Tito não deveria ser precipitado ao rejeitar ninguém. Por isso que o Paulo está dizendo, adverte essa pessoa 1, 2 vezes. Então,
Tito não deveria ser precipitado. Mas a igreja deveria ser preservada de qualquer pessoa que demonstrasse sinais de inclinações separatistas. Nada poderia ser feito com o homem ou com uma mulher que deliberadamente persistisse em provocar desunião, apesar de todos os conselhos e advertências. Essa pessoa havia se pervertido e estava em pecado, tendo sido condenada por suas próprias ações. Então, irmãos, a unidade é algo que o Espírito gera em nós. Nós temos o mesmo Espírito que habita em nós, o mesmo Cristo que morreu por nós, que nos sustenta, que nos orienta, que nos ajuda. Agora, cabe a nós preservarmos essa unidade. Existem pessoas que dentro do corpo de Cristo parece que é uma coisa... elas fazem isso talvez sem perceber. Elas sempre puxam para trás. Elas sempre querem ir para uma outra direção. Elas promovem divisão. Elas questionam absolutamente tudo. Elas trazem dificuldade para um bom andamento da obra de Deus. E isso é muito complicado. Paulo está dizendo, Tito, adverte essa pessoa 1, 2 vezes, conversa, explica, argumenta. Agora, se ela não quer, rejeita essa pessoa. Exclui essa pessoa da comunhão da igreja. Porque existem pessoas que se tornam, essa é uma expressão que ultimamente o pessoal tem utilizado, né? São pessoas tóxicas ao corpo de Cristo. São pessoas que trazem problemas para o corpo de Cristo. São pessoas que dificultam o desenvolvimento, o bom andamento da obra de Deus. Então, infelizmente, em determinados momentos, essas pessoas, de fato, precisam ser convidadas a não mais caminharem conosco. Essa é uma visão de Paulo, quando ele instrui Tito no seu trabalho na ilha de Creta. Porta dos fundos. A igreja não deve ser uma grande rodoviária, em que na mesma intensidade em que as pessoas entram, outras saem. Mas ela precisa ter a porta dos fundos aberta, mesmo que semi-aberta, né? Deve ser receptiva aos perdidos, mas não excessivamente tolerante com aqueles que persistem no erro, mesmo após conhecerem a verdade. Gente, é muito interessante essa expressão, porque eu me lembro que há uns anos atrás, quando começou esse movimento de muitos eventos, livros sobre o crescimento de igreja, a temática normalmente era: vamos fechar a porta dos fundos. A igreja não pode ser uma grande rodoviária. E eu concordo parcialmente com isso. De fato, é muito ruim quando você tem numa igreja, por exemplo, 30 pessoas que se batizam, que vêm de outras igrejas, e aí 30 que saem. E você fica com esse rodízio dentro da igreja. Isso não é positivo. Agora, a igreja precisa ter uma porta dos fundos. De tempos em tempos, algumas pessoas precisam partir. Pessoas que não necessariamente são pessoas ruins, mas pessoas que não conseguem mais viver dentro daquela comunidade local. Pessoas que chegam uma hora que não têm, muitas vezes, uma identificação com a igreja, com o pastor, com a visão da igreja. Pessoas que ficam resistentes a tudo que é feito. Elas vão azedando por dentro. Isso é muito ruim, porque quando uma pessoa chega nesse ponto, ela não consegue mais ser edificada. O louvor não edifica mais, a palavra não edifica mais, parece que tudo irrita. Então, são pessoas que precisam, muitas vezes, buscar novos ares, buscar uma nova igreja, um novo grupo de irmãos com os quais ela vai poder conviver. E eu já vi, em muitos casos, pessoas que tomam essa atitude e, graças a Deus, experimentam um renovo. Isso não quer dizer que a igreja que ele deixou era uma igreja ruim, horrorosa, péssima. Não. É tão somente a compreensão de que ela não se identifica mais. Ninguém precisa estar no lugar onde não se identifica. Ninguém deve estar no lugar obrigado. Existem tantas igrejas e as pessoas devem estar numa igreja, em uma comunidade, em uma igreja local, onde elas têm identificação. Elas precisam se sentir bem naquele lugar. Se elas não conseguem se sentir mais bem, o coração delas vai se fechar para tudo que é feito, elas não vão ser ministradas, e eu costumo brincar com o pessoal: eu não quero que ninguém morra na minha mão. Não é que a gente não tem apreço e amor pelas pessoas, mas eu entendo que elas precisam estar aonde, de fato, elas se sintam bem. Eu sei que quando eu falo sobre isso, tem muita gente que se escandaliza, né?
E aí vamos continuar, então, o nosso texto aqui, né? Porquanto a mesma Bíblia que ensina que Deus é amor, e o maior mandamento é amar, também adverte que o cristão não deve associar-se com qualquer que, dizendo ser irmão, for imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas ele nem deve comer. São informações bíblicas. Então, toda a igreja precisa aprender a perder. Guarda bem isso no seu coração. Ela sempre ganha muito quando perde quem só sabe dividir. Pessoas assim só param de subtrair quando se vão. Eu vou ler de novo, que essa aí foi inspiração mesmo da parte de Deus. Toda a igreja precisa aprender a perder. Ela sempre ganha muito quando perde quem só sabe dividir. Pessoas assim só param de subtrair quando se vão. Então, é uma primeira compreensão. O dinamismo da obra de Deus, ele primeiramente fala, lamentavelmente, de pessoas que muitas vezes precisam partir, né? Precisam ir embora, precisam buscar outros ambientes, outros pastos. Isso faz parte do dinamismo da obra de Deus. Mas é claro que esse dinamismo também fala de pessoas que precisam se achegar, sem dúvida alguma. Existem pessoas que precisam se achegar. Vamos lá, então. Logo em seguida, Paulo fala sobre gente que estava prestes a chegar e viria para somar. Ártemas ou Tíquico seria enviado a Creta a fim de que Tito fosse ao encontro de Paulo em Nicópolis, para ali passarem o inverno. Essa substituição faria com que as igrejas da ilha não ficassem sem uma liderança sólida na ausência de Tito. Aí tem um tópico, última bolacha do pacote. Essa é uma expressão que os paulistas usam muito. Paulo havia deixado Tito em Creta para que colocasse em ordem que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade. A tarefa era monumental. Demandaria muito tempo e esforço, mas não tornaria Tito refém daquela situação, pois ele era a principal referência na ilha de Creta, mas não seria a única. Por razões estratégicas, o apóstolo queria que seu filho na fé fizesse o possível para esse encontro em Nicópolis, que significa cidade da vitória. Aquela localidade seria uma espécie de centro de operações do ministério paulino, onde ele poderia manter-se ocupado no trabalho do evangelho durante a estação do ano em que as viagens eram extremamente lentas, difíceis e perigosas, no caso o inverno, né? Mas a ida de Tito não paralisaria e muito menos abortaria o projeto em Creta, pois embora ele fosse peça fundamental, não era a única bolacha do pacote. Eu acho muito bacana, porque o dinamismo da obra de Deus fala sobre isso também. Fala dessa compreensão de que nós somos importantes no trabalho, mas a gente nunca é a última bolacha. A gente nunca eu nunca sou a única saída que Deus tem. Nossa, se eu abrir mão, se eu desistir agora, Deus está perdido, Deus está sem saída. Deus nunca fica sem saída. Deus nunca condiciona o cumprimento de um propósito dele a uma única pessoa. Se eu abro mão, se eu fracasso, se eu mudo de ideia, Deus já tem alguém preparado para me substituir. Por quê? Porque ninguém é insubstituível. Isso é muito especial. Curiosamente, Paulo escreveu uma carta confirmando Tito como seu representante autorizado em Creta. Mas ao final desta mesma correspondência, afirmou que enviaria alguém para substituí-lo temporariamente em questão de meses. A obra de Deus é assim, ela nunca está condicionada a uma só pessoa. É verdade que a Igreja de Cristo não está ilesa aos efeitos das escolhas humanas, mas independente de qualquer obstáculo, ela sempre avança. O corpo de Cristo sente determinados baques, mas rapidamente se reinventa. O dinamismo na obra de Deus está intimamente relacionado ao fato de que ninguém é insubstituível. Vem uma última frase importante também aí, duas frases importantes. No ministério, a fila sempre anda. Um dia, todos nós seremos sucedidos. É só uma questão de tempo. Então, é muito interessante. Paulo está escrevendo uma carta a Tito, que está
em Creta, ou seja, é a pessoa chave de Paulo, mas no inverno é interessante para Paulo que Tito vá para Nicópolis, e ele tem 2 nomes, 2 substitutos de Tito, ainda que temporariamente. Então isso é legal, né? Entender isso, que a gente está fazendo a obra de Deus, é uma honra para nós, mas se a gente não quiser, Deus tem. Talvez não apenas uma pessoa, como no caso de Tito, já tinham 2 pessoas prontas para substituí-lo pelo tempo que fosse necessário. Então, é uma honra fazer a obra de Deus. Deus não depende de nós, Deus escolheu nos usar, mas a gente tem que entender que ele não depende de nós. Se a gente não quiser, Deus tem sempre uma peça, Deus já tem alguma coisa em mente, Deus nunca é pego desprevenido. E quem caminha comigo há um tempo, né, líderes de departamento, por várias vezes eu lido com a situação de um líder vir até mim para falar, pastor, infelizmente, pelo menos temporariamente, eu não vou poder mais cooperar com o pastor nessa área, exercendo esta liderança. Eu me lembro que num tempo atrás, isso sempre me deixava meio apavorado. Às vezes até hoje isso acontece, né? A pessoa chega para você, pastor, você não vai poder mais contar comigo. Está acontecendo isso, aí eu fico apavorado. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer e tal. Hoje eu fico menos apavorado, porque eu sempre entendo da seguinte forma. Aquilo que está me pegando desprevenido, não está pegando Deus desprevenido. Deus nunca é pego desprevenido. Se Deus já sabia que essa pessoa deixaria de somar com a gente nessa área específica, por uma razão específica, né, uma necessidade legítima, a gente compreende perfeitamente isso, ele já tem alguém pronto para assumir aquela função. O meu desafio é orar e entender qual é o propósito de Deus, porque Deus nunca vai permitir que a sua obra pare por conta de uma desistência, por conta de uma situação pessoal que impede a pessoa de maneira justificada de continuar exercendo o ministério. Então, isso é muito precioso, isso é muito legal aos olhos do Senhor. Há pessoas que apenas passam. Dinamismo da obra de Deus também fala sobre pessoas que apenas passam. Uma das razões que motivaram Paulo a escrever esta carta parece ter sido o futuro ministério de Apolo e Zenas em Creta. O apóstolo orientou Tito a providenciar tudo o que fosse necessário para a viagem deles. A tradução literal desta recomendação fica dessa forma. A Zenas, o jurista, e Apolo, com diligência, põe a caminho. Então, a expressão põe a caminho tem a ideia de suprir uma pessoa com dinheiro ou outras coisas necessárias para a viagem. Na verdade, era uma expressão grega que dava essa ideia, né? Uma expressão bem específica. Paulo queria que Tito motivasse os irmãos em Creta a darem todo o suporte logístico e financeiro a esses obreiros, de modo que nada lhes faltasse. Acredita-se que Apolo e Zenas tenham sido os portadores desta carta. Então nós temos nesse dinamismo de gente que, depois de 2 advertências, não mudando, tinha que sair, de gente que tinha que se achegar para poder somar numa eventual partida de Tito, ainda que temporária, né? E pessoas que também passariam, né? Que dariam uma contribuição. O ministério itinerante de Zenas, um perito em mosaica, e Apolo, um excelente orador, foi projetado por Paulo para auxiliar Tito a imunizar os cristãos cretenses contra a heresia judaizante. A gente falou sobre isso, né? A questão do pessoal que defendia que tinha que se circuncidar para receber a salvação, viver como judeu, bem esse tipo de coisa assim. Esses obreiros tinham muito a partilhar, mas estavam apenas de passagem. A estadia deles certamente edificaria a igreja, mas eles logo partiriam. Deixariam para trás uma carta que deu norte ao trabalho de Tito em Creta e que chega até nós como uma rica fonte de instrução à igreja de Cristo espalhada pela face da terra. De passagem. Existem pessoas que apenas passam por determinadas igrejas e se vão. Elas dão sua contribuição em determinadas áreas ministeriais e seguem adiante. Lançam sementes sem muitas vezes colherem de seus frutos. Irmãos amados que gostaríamos de ter ao nosso lado para sempre, mas que precisam seguir para novos campos e trabalhar pelo avanço da obra em outras regiões. Gente que deve ser cuidada e amada com todo carinho, pois um dia não mais estará conosco. Então, gente, é interessante a gente pensar que a questão do ministério itinerante.
Eu sei que ministério itinerante hoje ganhou uma conotação daquela pessoa que vem, prega e vai embora, né? Mas o ministério itinerante não é só isso. Naquele tempo eram pessoas que iam para uma região e ficavam por algum tempo ali, somando, ensinando, instruindo, e depois iam para um outro lugar. A gente precisa entender isso. Às vezes a gente recebe alguém na igreja e a gente fala assim, nossa, eu gosto tanto de fulano, quando ele vem, poxa, ele podia morar aqui, ele podia, né, vir para Friburgo, fazer parte da nossa igreja, mas muitas vezes são pessoas que apenas cumprem um propósito em nosso meio. São pessoas que apenas passam. Algumas vezes, porque elas têm esse ministério itinerante, elas não podem ficar paradas. Se você pegar uma pessoa que tem esse ministério e deixar parada por muito tempo no mesmo lugar, essa pessoa vai morrer, porque ela precisa sempre de um trabalho novo, de experiências novas, ela vai para cá, ela vai para lá. Isso é muito interessante. Eu tenho uma veia itinerante, um trabalho ministrando nas igrejas e tal, mas ainda não é algo assim completo na minha vida, apenas uma veia, faz parte do meu ministério. Talvez vá chegar um momento que eu vou viver apenas isso. Hoje não. Eu sinto a necessidade de ter a minha igreja, ter a minha cidade, de ter a minha realidade. Eu entendo que eu preciso crescer, ter mais experiências. Agora, existem pessoas que passam por uma região para depois se estabelecerem em uma outra região. Então, a gente entender isso, que nesse dinamismo, algumas pessoas vão passar por nós, algumas pessoas vão trabalhar conosco, e às vezes por um tempo elas vão partir, elas vão seguir para outras cidades, elas vão viver novas realidades, e a gente precisa entender, né, que isso faz parte. Pessoas que contribuem por um tempo, que somam muito, mas que precisam partir, né? E isso é bem interessante da gente entender naquilo que envolve o próprio dinamismo da obra de Deus, né? E há pessoas que permanecem. Esse é um tópico muito importante também. O apóstolo usa a chegada de Zenas e Apolo para desafiar a igreja cretense, as igrejas cretenses, a se envolverem ativamente no ministério, fazendo o bem e levando vidas produtivas. Elas precisavam aprender a suprir as necessidades diárias daqueles que se dedicavam integralmente à obra. Então, esses irmãos, eles viviam da obra. E Paulo, então, vai desafiar a igreja a estar cuidando deles, a estar provendo as necessidades deles. Então, esse ver do evangelho é quase que um parênteses que eu abro para falar um pouco sobre isso. O que às vezes me incomoda? Às vezes, eu passei por essa experiência há um tempo atrás, um pouquinho antes de escrever essa revista. Eu me lembro que um irmão, ele virou para mim, até um pastor, uma outra região aqui do nosso país, né? Não é do estado do Rio, não. Ele virou para mim e falou de um homem que ele é um empresário com condição financeira que comprava Bíblias e doava para as pessoas. E ele viu meu material e falou, cara, eu vou apresentar seu material para ele. De repente ele compra, ele te abençoa e tal. E aí acabou que esse homem até se dispôs a comprar alguns livros meus, daquele 4 Semanas para um Coração Transformado, para que esse pastor pudesse, então, dar para as suas ovelhas e fazer esse trabalho com as suas ovelhas. Mas eu achei interessante quando esse pastor conversava comigo, que ele falou comigo assim, rapaz, ele faz isso incrível, ele não ganha um centavo com isso, é só para abençoar. Aquilo me chocou naquele momento, né? Porque eu fiquei pensando assim, peraí, então quer dizer que se eu exerço o ministério e tem algum retorno financeiro, é aceitável, mas bonito mesmo é quando a pessoa não ganha nada com isso. Então, essa visão, né, às vezes distorcida, de pessoas que vivem, se dedicam integralmente para o evangelho, que é uma visão que tem uma lógica muito interessante para algumas pessoas, mas que não tem um respaldo bíblico, e por isso que eu falo um pouquinho sobre isso aqui. Viver do evangelho. Há um princípio que Paulo ensinou, apesar de nem sempre ter se beneficiado da aplicação dele. Está lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 11. Aqueles que semeiam coisas espirituais devem colher coisas materiais. Esse foi o argumento utilizado pelo apóstolo para justificar a alegria das igrejas da Macedônia e Acaia em contribuir com os pobres dentro dos santos de Jerusalém. Olha o que ele disse em Romanos capítulo 15, versículo 27. Tiveram prazer nisso e de fato são devedores aos santos de Jerusalém. Pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens
materiais. Então, essa relação entre se alguém me abençoa espiritualmente, é natural que eu também o abençoe materialmente, financeiramente. Essa é uma visão bíblica. Eu sei que na mente de muitos de nós, isso meio que detona a beleza do processo. Mas essa é uma distorção, porque a Bíblia vai trabalhar exatamente sobre isso. Então, as ofertas estão sendo levantadas para abençoar os pobres de Jerusalém, e Paulo vai usar exatamente esse argumento. Se os gentios, se os não-judeus estão participando das bênçãos espirituais dos judeus, então é natural que eles possam servir aos judeus com seus bens materiais. Quem recebe bens espirituais através da instrumentalidade de alguém deve compartilhar e repartir seus bens materiais com esta pessoa. Ou como está registrado na carta aos Gálatas, o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. É errado privar dos meios de sobrevivência aqueles por cuja instrumentalidade a nossa alma é alimentada. Recusar uma recompensa terrena aqueles de quem recebemos bênçãos celestiais é antibíblico. A verdade é que uma das estratégias preferidas de Satanás é inviabilizar o sustento de ministros piedosos, de modo que a igreja fique destituída deste tipo de ministro. O Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Então, é interessante, muito interessante isso, né? Muito bacana entender essa visão bíblica, né? A maneira como a Bíblia trata isso com muita naturalidade. Paulo, por muitas vezes, abriu mão de, estando, por exemplo, em Corinto, receber recursos financeiros de Corinto, mas ele recebeu recursos de outras regiões, ele tinha abertura para isso, né? Por exemplo, quando Filipos mandou algumas vezes ofertas para ele estava em outra região e ele pôde, então, deixar o seu trabalho secular, ele era fazedor de tendas, para poder se dedicar integralmente ao ministério. Então, isso é legítimo. Se eu, como pastor, me dedico integralmente à obra de Deus, e para ter essa dedicação integral, plena, eu tenho o recurso financeiro que chega para mim, isso é bíblico, Deus abençoa isso, né? E isso precisa estar bem claro no nosso coração, para a gente não ter uma posição, né, que soa muito bonita, mas que é contrário àquilo que a Bíblia nos ensina. Vamos voltar então falando sobre essas pessoas que permanecem, idas e vindas. Em meio a essas idas e vindas de obreiros, havia um povo que deveria dedicar-se à prática de boas obras e não ser improdutivo. Paulo tem em mente, sobretudo, aqueles que eram naturais de Creta, pessoas que provavelmente nunca se mudariam daquela região, pois tinham suas raízes fincadas ali. Esses irmãos formavam a base daquela equipe e deveriam lutar por ela como ninguém. Sem a cooperação destes, mesmo o obreiro mais capacitado vindo de fora não seria bem sucedido em seu ministério. Aí vem uma aplicação interessante para abençoar a sua vida, especialmente você que é friburguense, você que nasceu nessa cidade, você que não pretende se mudar daqui, você que é Brasil para Cristo aí, vestiu a camisa, está enraizado na nossa igreja. Essa é uma palavra especial para você. Talvez você não seja um membro muito talentoso, talvez, e nem tenha grande aptidão ministerial em áreas que costumam estar em maior evidência, como louvor, palavra, mas se orgulhe por integrar a base do grupo que compõe a sua igreja. Faça o que estiver a seu alcance para ser parte de um time campeão. Eu acho isso muito lindo, né? Porque, às vezes, no dinamismo da obra de Deus, hoje eu caminho com vocês, não tenho previsão de partida, mas pode ser que Deus me leve para um outro lugar, né? Pode ser que Deus abra uma outra porta, que crie uma outra situação, e pessoas que hoje caminham conosco, que são peças-chave, talvez vão também ter, né, direcionamentos da parte de Deus, e vão buscar novos campos, e vão, né? Nós temos uma promessa como igreja de que nossa igreja seria um grande celeiro, de que enviaria missionários, pastores, líderes para várias partes, para várias regiões. A gente, né, vocês receberam hoje um vídeo aí da Priscila, tá lá em Portugal fazendo um treinamento. Quem sabe daqui a algum tempo a Priscila vai, junto com o Giovanni,
né? Vai fazer missões. Isso é um cumprimento de promessa de Deus sobre nós como igreja. Agora, tem um grupo que permanece. Tem uma base de um time que Deus não tira. Então, talvez você não irá, mas você vai ficar. E você se torna uma pessoa-chave. Hoje nós temos pessoas na nossa igreja que estão há muitos anos caminhando com a gente. Pessoas que passaram por maus bocados e, apesar disso, elas permaneceram. E se hoje a gente está caminhando, está avançando, a gente está rompendo, nós agradecemos a Deus, a cada pessoa que tem somado, mas esta base, ela é muito importante. Eu estou falando de gente, como eu coloquei no texto aqui, que talvez não sabe pregar, gente que não tem, né, essa habilidade com o microfone, mas que está ali, é intercessor, ele apoia, ele incentiva, ele está presente em tudo. E isso é muito especial, entender que cada um tem o seu lugar, cada um contribui da sua forma, e essa base, né, se você faz parte dessa base, você é uma pessoa-chave, e é você que Deus vai usar, mesmo nas mudanças que podem vir a acontecer, para que a igreja possa continuar avançando, se desenvolvendo, e as promessas do Senhor continuem se cumprindo sobre a nossa igreja local. Conclusão, no último versículo da carta, Paulo afirmou que todos os que estavam consigo enviavam saudações a Tito. Mas, surpreendentemente, o próprio apóstolo não saudou a totalidade da igreja em Creta, mas somente aqueles que os amavam na fé, isto é, aos que eram verdadeiros amigos e autênticos cristãos. Paulo sabia que nem todo mundo que congregava naquela ilha o amava. Ele poderia imaginar o ódio que os falsos mestres e separatistas sentiriam dele após a leitura da carta. Por isso, ele não transmitiu saudações afetuosas a eles. E grava bem isso no seu coração. Na obra de Deus, nem sempre servimos em ambientes amistosos. Raramente somos apreciados por muitos. Tem gente que fala assim, nem todo mundo na igreja gosta de mim. Tem gente que faz cara feia. Gente, isso acontece em todo lugar. E em todo momento, precisamos lidar com a rejeição de alguns. Faz parte. A obra não é nossa, é de Deus. Ela é dinâmica e não para. Sirvamos ao Senhor com empenho e alegria. E que a graça do nosso Senhor seja com cada um de nós. Amém. Então, gente, é legal a gente parar e pensar nisso, porque a gente precisa ter, sobretudo, maturidade. Maturidade para entender isso, né? Maturidade, quando eu ministro para líderes, eu gosto de falar sempre de uma frase que diz assim, se você não aguenta o calor, sai da cozinha. O ministério é quente. A gente vai lidar com oposição, a gente vai lidar com a resistência de outras pessoas. Se você não aguenta isso, então você não pode se envolver no ministério. Você deve ficar no seu banquinho, quietinho, tranquilinho, porque assim mesmo é difícil, é complicado, a gente vai lidar com muita coisa, a gente vai enfrentar tantas situações, mas a gente vai precisar aprender a romper, a avançar, a progredir, né? A gente precisa aprender a lidar com esses percalços do ministério e continuar avançando para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Essa foi a nossa última lição. Que coisa boa a gente poder estar aqui. E eu quero orar por você, para que a gente compreenda esse dinamismo, para que a gente não se desespere diante de uma ou outra situação, né? Se alguém dissesse para a gente há 6 meses atrás que as igrejas estariam com as suas reuniões suspensas, a gente diria, acabou. Não tem como a igreja sobreviver, a igreja vai acabar. E a igreja não acabou. Por quê? Porque a igreja está se reinventando. E o nosso trabalho aqui é uma prova disso. A gente tinha acabado de recomeçar a escola bíblica, eu falei isso na oração. Foram só 2 aulas presenciais, sendo que a segunda muita gente não foi porque eu pedi para quem fosse de manhã não ia à noite. Não tem gente que não foi de manhã porque queria ir à noite. Mas mesmo assim a gente continuou e a gente teve esse tempo tão proveitoso aprendendo da palavra do Senhor. Que coisa boa, que coisa preciosa. Vamos orar então. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento, por essas lições que a gente pôde aqui aprender e agradecer por essa lição em especial, por essa compreensão que há um dinamismo. Gente que vai ter que sair, gente que vai se achegar, gente que só vai passar, gente que vai permanecer. Esse dinamismo que envolve a obra de Deus, que a gente precisa entender para a gente ter tranquilidade, não se desesperar em meio a algumas mudanças que muitas vezes acontecem. Pai, nós te louvamos por essas 13 lições que a gente pôde estudar.
Foi um tempo muito proveitoso. Eu quero te louvar, Deus, por esses alunos fiéis, comprometidos, alguns que puderam acompanhar todas as aulas aí online, ao vivo, e outros que sempre foram ali, dias depois, algumas horas depois, estudando, aprendendo. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. Por isso, ajuda-nos a viver a sua palavra, ajuda-nos a compreender esse dinamismo que envolve a obra de Deus, e a gente entender que a obra nunca vai parar. Ela não está condicionada a uma única pessoa, nunca. Ela depende apenas do Senhor, e o Senhor é poderoso para utilizar as peças certas, nos lugares certos, o Senhor que nunca é pego desprevenido, o Senhor que está sempre pronto para lidar com qualquer dificuldade e ajudar a sua obra a continuar a avançar. Então, muito obrigado por tudo. Obrigado pelos seus filhos que estiveram conosco. É assim que nós oramos pelo poder do nome de Jesus. Amém, Senhor. Que coisa boa, que coisa bacana. Então, muitos comentários aqui que o pessoal foi fazendo, né? Agora, o Ellen colocou que eles são preciosos, Deus é perfeito em tudo aquilo que faz. Rafael Scheele disse exatamente, não é fácil, mas não existe nada melhor do que servir ao Senhor. Essa tem que ser a nossa mentalidade, nosso coração, né? Então, agradecer as palavras da Silvânia também, falando da sabedoria, do discernimento que Deus tem nos dado, também aí a Sarona, palavras muito, muito especiais também. Eu me orgulho de vocês também e poder aprender junto com vocês e crescer junto com vocês. Gente, vamos falar então do que está por vir agora, a partir da próxima semana, porque a gente encerrou. Qual era a nossa programação? Nossa programação era começar a estudar a outra revista que eu escrevi, que é uma exposição da primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, que seria publicada este mês. Mas qual é o problema? O problema é que veio essa pandemia e, é lógico, a editora não vai trabalhar com a revista. A minha ideia para vocês seria que a gente trabalhasse com a revista. Eu tenho o texto aqui, eu não tenho do jeitinho que está aí, porque eles fazem a diagramação, colocam as imagens bonitinho, mas o texto eu tenho, as 13 lições eu tenho. Então, se vocês toparem, a partir da próxima semana eu posso mandar para vocês também esse material. Vocês podem imprimir, podem ter no computador, né, podem ter no tablet, no celular para poderem acompanhando. Mas eu vou fazer o que estou fazendo aqui. Eu vou colocar o texto na tela, né, como a gente tem feito, e aí vocês vão acompanhar junto com a gente. Não vai ter figurinha, não vai ter nada especial, vai ter só o texto, e a gente então caminharia aí 13 lições, também passando aí por toda a carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, a primeira carta. Vocês topam a gente fazer dessa forma? A gente pode fazer assim, porque a partir da semana que vem, provavelmente às quartas-feiras também, a gente vai começar então com 1 Tessalonicenses, nessa simplicidade do texto aqui, né, porque é só o texto bruto, mas estudando a palavra do Senhor, não parando, porque esse era o nosso propósito, terminar, né, nessa época, mais ou menos em julho, realmente, e poder então retomar essa nova etapa aí, com 1 Tessalonicenses. Coloca para mim no comentário aqui se vocês topam a gente fazer dessa forma. A gente pode fazer assim? Tá legal a gente fazer dessa forma? Pegar a 1 Tessalonicenses, mesmo não sendo a revista em si, né, com toda essa elaboração que é feita, com a diagramação, mas com o texto da revista. Podemos? O Rafael já colocou show, beleza. A Filomena também deu um joinha ali. O Ellen também. A Sarona topou. Beleza, então. A partir da semana que vem, se Deus quiser, a gente vai estar junto. Quem quiser esse material na semana que vem, peça para mim, que eu mando para você. Você vai ter esse material prontinho para poder estar acompanhando junto com a gente. Estaremos juntos, com certeza. Selma também confirmando aí, irmã Ilma também, Silvânia, joia. A gente vai estar junto, então, se Deus quiser. Bem, só para a gente terminar, avisos importantes. Amanhã, às 19 horas, eu preparei um livro muito bacana, Elane também confirmando, dizendo sim, podemos. Um vídeo muito bacana, vai estrear amanhã, 19 horas. Então, o que acontece? Você vai poder assistir, né, essa primeira exibição, vai ser a estreia desse vídeo, vai poder comentar durante esse momento. É um vídeo de mais ou menos, de quase 15 minutos. E é bacana porque, assim, eu fiz a caminhada hoje de manhã, e eu fui gravando alguns vídeos na minha caminhada. Então você vai fazer uma caminhada junto comigo, como eu faço todas as manhãs, e a gente vai compartilhar um pouquinho sobre a vida cristã, sobre a caminhada cristã, a jornada cristã. Eu acho que ficou bem bacana. Então amanhã esse vídeo vai estrear
às 19 horas, para você poder acompanhar. Sexta-feira tem culto jovem online, diretamente da igreja, que vai ser muito bom, a partir das 20 horas. Sábado a gente está aguardando a confirmação do pastor Tony Marco, que vai ser feito exatamente. E domingo, às 18h30, a gente tem Santa Ceia. Prepare a sua mesa especial, mande a foto para mim. Eu creio que vai ser um tempo assim muito especial para a gente. Tá bom, gente? Que Deus possa abençoar a todos. Tem um recadinho aí da Filomena para o nosso presbítero Rafael. O Rafael está dizendo que pode imprimir as lições caso os irmãos desejem. Então a gente vai avaliar direitinho, né? Eu posso mandar para vocês tudinho e o texto vai aparecer aqui. Quem quiser, então, pode fazer essa solicitação diretamente com o presbítero Rafael, se você tem a necessidade de ter o material impresso. Mas ele estará à disposição de vocês. Tá bom, gente? Deus abençoe a todos. Uma excelente noite. Assim que eu concluir aqui, eu vou editar essa aula para tirar aquela parte que eu fiquei ausente pela queda de luz, para depois disponibilizar esse material para aqueles que não acompanharam a nossa aula ao vivo. Obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe a todos e até amanhã, 19 horas.